Capítulo 10. Lido por Davi Nascimento. Barry e Jill estavam de frente para a fechadura quebra-cabeças, respirando o limpo ar noturno. Do lado de fora, os grilos cantavam suas músicas. Depois do tremendo susto, Jill foi levada por Barry até a passagem coberta, sugerindo que o ar fresco a faria bem. Jill ainda estava apoiada na parede, respirando profundamente, enquanto Barry contava sua passagem pela casa. E quando ouvi os tiros, eu vi correndo. Ele sorriu para ela. Você teve sorte, mas alguns segundos e você teria virado o sanduíche de Jill. Hehe, Jill sorriu também. Mas percebeu um humor forçado nele. Estranho. Ela não pensava em Barry se apavorando no perigo. Será? Nós estamos presos aqui. Não conseguimos achar o resto do time. E essa casa pode acabar nos matando. Espero poder retribuir o favor. Algum dia. Ela disse suavemente. É sério, você salvou minha vida. Barry desviou o olhar, corando um pouco. Foi um prazer ajudar. Ele disse bruscamente. Só seja mais cuidadosa. Esse lugar é muito perigoso. Jill acenou. Ela estava muito perto da morte, mas precisava retornar Chris e Wesker. Então você acha mesmo que eles estão vivos? Acho que sim. Além disso, há um monte de zumbis mortos do outro lado da mansão, todos com tiros certeiros na cabeça. Deve ser Chris, apesar de eu ter matado mais alguns escada abaixo. Barry olhou para o diagrama na parede. Essa estrela já estava aí? Jill franziu, surpresa pela repentina mudança de assunto. Chris era um dos amigos mais próximos de Barry. Não, eu achei em outra sala com armadilha. Esse lugar deve estar cheio delas. De fato, nós poderíamos procurar Wesker e Chris juntos. Barry balançou a cabeça. Eu não sei. Tem um monte de salas e nossa prioridade é achar uma saída. Se nos separarmos, nós podemos achar o resto das peças e procurar Chris ao mesmo tempo. E também Wesker. Jill teve a impressão de que ele não se sentia confortável. Ele se virou para estudar o diagrama, mas parecia querer evitar contato visual. Além disso, nós sabemos o que fazer agora. Enquanto estivermos usando a cabeça, nós ficaremos bem. Barry, você está bem? Você parece cansado. Não era a palavra certa, mas foi a única que veio à sua mente. Ele suspirou finalmente, olhando para ela. Ele parecia cansado, olheiras e ombros encolhidos. Não, eu estou bem. Só preocupado com o Chris, sabe? Jill acenou, mas não acreditava que era só isso. Desde que a salvou, ele tinha agido tensamente. Ela sabia que podia estar precipitando, mas ao mesmo tempo decidiu não falar sobre o computador de Trent. Barry parecia ter uma ligeira ideia de como era a mansão, então ele não precisava de informação. É isso aí. Continue raciocinando. Daqui a pouco você estará achando que o capitão Wesker planejou tudo isso, pensou Jill. Ela riu internamente enquanto se desencostava da parede, os dois voltando para a mansão andando. Ela suspirou mais um pouco antes de entrar. Barry empunhou seu coat e a recarregou, suas expressões amargas. Eu vou voltar para a ala oeste. Vou ver se pego o rastro de Chris. Você quer subir e procurar outras peças? Assim poderíamos cobrir todas as salas e depois voltar para o hall principal. Jill concordou e Barry abriu a porta, as enferrujadas dobradiças rangendo. Você vai se dar bem, ele disse, pondo a mão no ombro dela e conduzindo-a para dentro. Assim que a porta
se abriu, ele levantou a mão numa casual continência sorrindo. Boa sorte. Antes dela poder responder, ele se virou e correu para a porta dupla no fim do corredor. Jill estava só de novo. Não, não era sua imaginação. Barry estava escondendo algo dela. Mas era algo para se preocupar? Ou ele estava só tentando protegê-la? Talvez ele achou Chris ou Wesker mortos e não queira me contar, pensou ela. Esse desagradável pensamento explicitaria seu estranho comportamento. Ele queria sair da casa o mais rápido possível e mantê-la longe da ala oeste. E do jeito que ele se fixou no quebra-cabeça da fechadura, parecia estar preocupado com a saída, mais preocupado com a saída do que com Chris ou Wesker. Ela olhou para os dois corpos no chão, no meio de uma poça de sangue. Ela devia estar procurando um motivo que não existia, ou talvez Barry estaria assustado, como se a morte pudesse chegar a qualquer momento. Talvez eu pudesse parar de pensar nisso e trabalhar. Achando ou não os outros, ele está certo em sair daqui. Nós temos que voltar para a cidade e deixar as pessoas saberem o que está acontecendo aqui. Jill andou pela segunda porta à direita. Armada. Ela chegou até aqui e poderia ir mais longe, tentar resolver o mistério que tirou tantas vidas. Eu morri tentando. Sua mente pensou suavemente. Forrest Spiller estava morto. O sorridente garoto do sul, em suas estranhas roupas, se foi, deixando para trás um ensanguentado corpo encostado na parede. Chris olhou para o cadáver. Os distantes sons da noite na sacada do segundo andar. Era um som fantasmagórico, mas Forrest não podia ouvi-lo. Forrest nunca mais escutaria nada. Chris se agarrou cuidadosamente, tirando a bereta dos dedos de Forrest. Ele prometeu que iria não olhar, mas ao alcançar o cinto do morto, Chris fixou na terrível escuridão onde os olhos do bravo um dia estivera. Oh, Jesus! O que aconteceu com você? Pensou. O corpo do bravo estava coberto por ferimentos, com cerca de 2 a 3 centímetros, cercados por carne e sangue, como se tivesse sido esfaqueado centenas de vezes, cada corte mostrando músculo e pele. Parte das suas costelas estavam expostas, traços brancos em meio do vermelho. Sua face sem olhos era o próprio horror. Como se o assassino quisesse sua alma também. Haviam 3 clipes de bereta no bolso de Forrest. Chris os colocou no bolso e se levantou, desviando o olhar. Ele olhou para a escura floresta, suspirando, tentando achar alguma explicação, mas não conseguia. Antes, no hall principal, ele tinha decidido ver quais portas estavam destrancadas, mas quando viu as marcas sangrentas de mão no estreito corredor do segundo andar e os gritos de pássaros, ele prosseguiu. Corvos. Pareciam corvos. Um bando inteiro. Um assassino, na verdade. Um bando de cachorros, zumbis e corvos assassinos, pensou. Piscou e agachou-se de novo, estudando os ferimentos. Tinha dezenas de pequenos arranhões entre os cortes mais sérios. Arranhões em linhas padronizadas. Isso deve ser unhas ou garras. Assim que o pensamento lhe ocorreu, Chris ouviu um revoltoso bater de asas. Ele se virou e viu a arma de Forrest na mão, de repente, ainda com a arma de Forrest na mão, que de repente ficou gelada. Um monstruoso pássaro estava apoiado no parapeito a uns 70 centímetros de distância, olhando para Chris com brilhantes olhos negros. Suas feições contrastavam com o corpo inflamado e uma tira vermelha e úmida pendurada em seu bico. O pássaro virou a cabeça e soltou um tremendo grito. Um pedaço de carne de Forrest caindo no chão. De todos os lados,
A resposta ao grito encheu o ar. Houve furiosos barulhos de asa enquanto sombras escuras saíram em cima da calha, berrando e berrando. Chris correu, a imagem de Forrest morto em sua mente enquanto fugia. Ele voltou para o estreito corredor e fechou a porta, a adrenalina pulsando em seu corpo. Ele suspirou de novo e depois seu coração voltou ao normal. Os gritos dos corvos ficaram mais distantes. Eles se foram. Jesus, como eu fui burro! Burro, burro! Se não tivesse se chocado tanto com a morte do amigo, Chris teria feito a conexão entre os pássaros e os ferimentos antes, ou ter percebido os comedores de carne que o observavam. Ele voltou pela porta que dava ao hall principal, bravo consigo mesmo. Aquilo não era um jogo, onde podia começar de novo se cometesse um erro. Os pássaros estavam morrendo, as pessoas estavam morrendo, seus amigos estavam também morrendo. E se você não tomar mais cuidado, acabará se juntando a eles. Outro corpo jogado em algum corredor. Chris voltou para o segundo andar do hall principal, indo na direção das escadas enquanto colocava a arma de Forrest no cinto. Pelo menos Rebecca já pode se defender. Chris, assustado, ele olhou para baixo e viu Rebecca na base dos largos degraus sorrindo. Ele desceu a escada. O que aconteceu? Está tudo bem? Ainda sorrindo, Rebecca ergueu uma chave prateada assim que ele a alcançou. Eu achei algo que você pode usar. Ele pegou a chave, notando o desenho da escura gravura nela antes de colocá-la no bolso. Rebecca estava empolgada e seus olhos brilhando. Depois que você saiu, eu toquei o piano e uma passagem secreta abriu na parede. Havia um emblema dourado lá dentro e eu troquei pelo da sala de jantar e o relógio de pêndulo se moveu e essa chave estava atrás dele. Ela parou de falar, seu sorriso desaparecendo enquanto estudava o rosto dele. Eu sinto muito, eu não devia ter saído. Mas eu achei que pudesse te achar antes que fosse longe demais. Não se preocupe, disse ele forçando um sorriso. Só estou surpresa em vê-la. Veja, eu achei algo um pouco melhor do que o seu inseticida. Chris deu a bereta para ela, junto com alguns clipes. Rebecca pegou a arma, olhando para ele. Quando olhou para cima de novo, seu olhar ficou sério e intenso. De quem era? Chris pensou em mentir, mas viu o que ela não acreditaria e de repente percebeu que que o que fazia era tão protetor. Claire, isso. Rebecca o fazia lembrar sua irmã e deu um sarcasmo adolescente e de leve semelhança com o qual usava o cabelo. Olha, ela disse, eu sei que você se sente responsável por mim, e eu admito que sou um pouco nova nisso, mas eu faço parte de uma equipe e esconder os fatos pode acabar me matando. Então, diga de quem era. Chris a olhou por um momento e suspirou. Ela estava certa. De Forrest. Eu achei do lado de fora. Ele foi morto por um bando de corvos. Kennedy também está morto. Uma súbita angústia passou pelos olhos dela, mas acenou firmemente, mantendo seu olhar no dele. Certo. Então o que faremos agora? Ele subiu a escada, esperando não ter cometido outro erro. Acho que podemos tentar outra porta. Wesker não ouviu muito da conversa entre Barry e Jill, mas depois de abafado boa sorte do Sr. Burton, ele ouviu a porta abrir e fechar em algum lugar perto, e um pouco depois, o pesado som de botas contra a madeira, sugerindo por outro lado da porta fechando. O corredor do lado de fora ficou vazio. Parece que achei a sala certa para esperar.
Ele usou a chave do capacete para trancar uma pequena sala de estudos, o lugar perfeito para monitorar o progresso do time. Mas só podia ouvi-los vir e voltar, como era capaz de ir direto para o laboratório. Ele segurou a peça no vento sobre a luz da luminária da mesa, sorrindo. Foi muito fácil mesmo. Ele tinha passado pela estátua depois de conversar com Barry, e lembrou que ela tinha um cumprimento secreto. Para não perder tempo procurando, ele simplesmente a jogou no segundo andar da segunda sala de jantar. Ela não continha nenhuma das peças, mas sim uma brilhante joia azul. Havia outra sala perto da de jantar, onde ficavam as estátuas com bustos de um tigre com um olho vermelho e um azul, um dos mecanismos que se lembrou de uma visita. Uma rápida olhada na estátua confirmou sua suspeita. Ambos os olhos estavam faltando. Quando ele colocou o azul no lugar, o tigre girou e mostrou uma das peças. Com isso, Wesker ficou um passo mais perto de completar sua missão. Quando as outras três estiverem no lugar, eu vou esperar eles começarem a procurar pela última e depois passar pela porta. Ele pensou em ir ver o diagrama, mas mudou de ideia. A casa era grande, mas não tão grande, e não era necessário correr o risco de ser visto. Além disso, eles ainda não deviam ter achado a outra peça. Quando tinha ido pegar a joia, ele quase deu de cara com Chris na escada. Chris tinha achado a recruta e estava procurando por pistas. Além disso, essa sala é confortável. Talvez eu cochile um pouco enquanto eles se viram. Ele se inclinou na cadeira de mesa, contente pelo que havia feito até agora. O que poderia ter sido um desastre estava ficando bom, graças a alguns planos de sua parte. Ele já tinha achado uma das peças. Tinha Barry e Chris trabalhando e Jill trabalhando para ele, e teve uma grande sorte em se deparar com Ellie Smith enquanto estava na biblioteca. Opa! A doutora Ellen Smith. Muito obrigado. Depois de achar a peça de vento, ele foi para a biblioteca para checar a pequena sala onde se podia ver o heliporto. A porta estava bloqueada por um instante. Uma rápida procura não revelou nada de útil, e quando ele decidiu ver a sala dos fundos, a doutora Smith apareceu para cumprimentá-lo. Wesker estava tentando arranjar um encontro com ela desde que foi movido para Raccoon, atraído por suas longas pernas e seus platinados cabelos loiros. Ele sempre entendeu as loiras, principalmente as espertas. Não, não, ela não só o ignorou várias vezes, como nunca foi gentil sobre isso. Quando ele a chamou de Ellen, ela friamente o informou de que era sua superior e uma doutora. Queria ser tratada como tal. Se ela não fosse tão atraente, ele nunca teria se incomodado com isso. Mas agora, sua beleza desapareceu, doutora Ellen. Wesker fechou os olhos, sorrindo e revivendo a experiência. Foi o cabelo louro que a entregou quando saía de trás da estante, gemendo e indo até ele. As pernas delas ainda eram longas, mas perderam quase todo o charme, sem mencionar a pouca quantidade de pele. Que agradável perfume você está usando, Dr. Smith, ele tinha dito. Depois, 2 tiros na cabeça e ela caiu. Wesker não gostava de se achar um homem superficial, mas atirar naquela mulher foi maravilhoso e não, mas profundamente gratificante também. Quem sabe eu acho a praga do Sarton nos laboratórios. Depois de uns momentos, Wesker se levantou e se espreguiçou, virando para dar uma olhada nos livros da prateleira atrás dele. Ele estava ansioso para sair de lá, mas vai levar um tempo para que os outros encontrem as peças. Não havia nada que pudesse apressá-lo. Ele tinha que se ocupar. Ele franziu, tentando entender os títulos técnicos. Um dos livros chamava Gemins, Alpha Complementary Vectors. E do outro lado era DNA,
libraries e electrons condutores. Textos de bioquímicas e diários médicos. Ótimo. Perdão. Textos de bioquímica e diários médicos. Ótimo. Talvez dê uma cochilada, só de ler os nomes. Já está me dando sono. Seu olhar passou por um espesso livro sozinho numa prateleira inferior, com uma capa vermelha de couro. Ele o pegou, agradecido em ver o título que poderia ler, mas mesmo assim tão idiota. Estava escrito: Águia do Leste, Lobo do Oeste. Espera, é a mesma coisa escrita na fonte? Não podia ver. Os cientistas estavam loucos, mas não iriam lacrar o laboratório. Não tinham motivos para isso. Ele abriu o livro, quase desesperadamente, rezando para estar errado, e suspirou com raiva para, para o que estava nas fíngidas e coladas páginas do livro. Medalhão de latão com uma águia entalhada no compartimento cortado do livro. Parte de uma chave para outras fechaduras malucas de Spencer. Era o auge de uma cruel piada. Para sair da casa, ele precisava das peças do diagrama. Uma vez no jardim, ele teria que passar por uma série de túneis subterrâneos que terminavam em outra parte do jardim, onde uma velha fonte marcava a entrada dos laboratórios subterrâneos. A fonte era uma das mais fantásticas criações de Spencer, uma maravilha da engenharia que podia ser aberta e fechada para esconder os subterrâneos. Isso se você tivesse as duas chaves. 2 medalhões de latão, um com uma águia e o outro com um lobo. A chave da águia significava que o laboratório estava fechado, e isso significava que o lobo poderia estar em qualquer lugar, e que as chances de passar pela fonte caíram para algum lugar perto de zero. Furioso, ele pegou o medalhão e jogou o livro na mesa, acertando a iluminária e pondo a sala em total escuridão. Seu plano estava arruinado, a não ser de que os outros achassem o medalhão do lobo. Isso quer dizer mais risco, mais busca, e as chances de que um deles chegue ao laboratório antes de mim aumentam. Nervoso, Wesker ficou de pé no escuro com a mão fechada, tentando não gritar.